Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Leia sua Bíblia comigo em 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, lá no Novo Testamento, uma carta escrita por Pedro, o apóstolo Pedro, a segunda delas, a segunda epístola que ele escreve. 2 Pedro, nós vamos ler no capítulo 1, a partir do verso 5. 2 Pedro 1, verso 5. Você vai procurando aí, se você não tem Bíblia ou aplicativo, você vai ver aqui também na nossa Bíblia gigante, aqui na frente. Enquanto você vai procurando aí, esse texto, gente, essa palavra, ela fala sobre a importância da fé, ela vai falar também sobre coisas que nós podemos e devemos realizar através da nossa fé, da aplicação da nossa fé. Só que nesse capítulo em especial, nessa parte em especial da carta, Pedro vai fazer uma recomendação didática. Ele vai falar sobre elementos, sobre fundamentos, sobre algumas coisas que nós devemos agregar à nossa fé. E aí então ele vai falar sobre o que nós devemos agregar à nossa fé, vai falar também sobre aquilo que pode ser produzido pela fé quando nós agregamos esses elementos à fé que nós recebemos de Deus, e por fim ele também vai fazer um alerta sobre as consequências de termos uma fé que não tem esses atributos, que não é acrescida dessas valências que ele vai citar aqui. São 7 atributos, 7 valências que devem ser agregadas, somadas à fé que nós recebemos de Deus. E aí então ele vai dizer o que podemos ser se colocarmos essa fé em ação e o que pode ter de consequências para aqueles que têm a fé, mas não agregam esses valores à sua fé. Então o texto que nós vamos ler é uma parte desse capítulo que fala especialmente sobre fé e sobre esses valores que devem ser colocados, agregados, somados à fé que nós recebemos de Deus. Então o texto é 2 Pedro, capítulo 1, verso 5, e é sobre esse tema que nós vamos abordar no estudo dessa noite. Quem achou 2 Pedro 1, verso 5, diz amém. Amém. Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: vocês também coloquem toda a diligência nisso mesmo, acrescentando à vossa fé virtude, e à virtude conhecimento, e ao conhecimento domínio próprio, e ao domínio próprio perseverança, e à perseverança a devoção a Deus. Em outros vai dizer a piedade. A piedade acrescentem o amor fraternal ou a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vocês essas coisas estiverem abundantes, em outras traduções vai dizer crescendo, vocês não ficarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aqueles que não têm essas coisas é como um cego, que não consegue enxergar além do que está adiante de si. Oremos. Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus bom. A Tua palavra é lâmpada, a Tua palavra ilumina, Senhor, o nosso caminho, a Tua palavra ilumina também o nosso futuro. A Tua palavra, Senhor, que é como uma espada que penetra, Senhor, fundo, faz separação entre juntas e medulas, alma e espírito, e essa palavra, Senhor, ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos de cada coração humano. Senhor Jesus, que não seja interpretação textual, que não seja conhecimento da terra, mas que a partir de agora seja, Senhor, o que sempre a Tua palavra é: palavra rema, palavra revelada, poder do alto, poder de Deus.
nós nos assentamos como ovelhas para ouvir a tua voz. Senhor, tu és o nosso pastor. Que quando saiamos daqui, todos nós saiamos melhorados, aprimorados e mais parecidos com o teu Filho Jesus. Instrui-nos, Senhor, fala conosco. Nós abrimos a porta do nosso coração para receber a tua palavra, que é como uma semente. Nós, como boa terra, vamos reter essa semente para dar frutos e frutos que permaneçam. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A ti, Deus, nós damos juntos honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, na quarta-feira nós começamos a estudar essa palavra, começamos a falar um pouco sobre esse texto e esse tema. Eu creio que para a vida cristã esse tema é um dos mais importantes, porque fala sobre a fé. A base da vida cristã, a base da nossa relação com Deus, ela vai se estabelecer por meio da fé. A fé, apesar de ser abstrata, a fé, apesar de ser algo imaterial, não se pode tocar na fé, não se pode colocar a fé em uma bandeja para mensurar essa fé. A fé não é algo tangível, não é algo palpável, a fé é algo abstrato, é algo imaterial, mas a fé é uma ferramenta real. A vida que nós vamos levar através da palavra de Deus e através da salvação que encontramos em Jesus, essa vida só será possível se nós vivermos pela fé. Uma vez que nós entregamos o nosso coração e a nossa vida para Jesus, uma vez que nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para nos salvar, essa caminhada, essa porta que se abre, esse reino que agora nós pertencemos, Jesus como rei, ele tem um reino, e o seu reino, ele se abre, essas portas se abrem quando nós aceitamos a Jesus, o rei desse reino, como nosso único e suficiente Salvador. Ao recebermos Jesus como nosso Salvador, nós entramos nesse reino. E esse reino, ele só pode ser vivido e usufruído através da fé. A vida para alguém que foi justificado por Jesus, ela deixa de ser uma vida racional apenas. A vida para quem aceitou a Cristo começa a ser uma vida que vai muito para além dos aspectos do plano natural. A palavra de Deus vai dizer: se a nossa esperança está pautada apenas nessa vida, nas coisas que estamos vivendo aqui, então a nossa fé é em vão. Então a nossa fé é em vão, porque o justo viverá não é por vista, não é por capacidade intelectual, e aqui não estamos fazendo apologia a não estudarmos, a não termos um culto racional, pelo contrário, a palavra nos ensina que nós devemos cultuar a Deus com a nossa mente, com a nossa razão, entregando a Deus um culto racional, um culto que seja equilibrado. Entretanto, a forma que devemos viver andando com Jesus não é mais por vista, o justo viverá pela fé. E a fé, para conceituarmos, ela é o firme fundamento. A fé é aquilo que te baliza, é aquilo que te coloca sobre um alicerce, é aquilo que não permite que no dia mau nós sejamos abalados. A fé, ela te fundamenta, ela te coloca em um ambiente que, apesar das dificuldades surgirem, Jesus disse: no mundo nós teremos aflições. Evangelho é uma boa notícia, mas não é a garantia de que não passaremos por problemas, por situações difíceis. Evangelho, palavra de Deus, vida com Jesus, não é a garantia de ter uma redoma de vidro à nossa volta que bloqueie todo o mal de chegar até nós. Evangelho é a garantia de que, passando por vale de sombra ou de morte, nós não teremos mal algum, porque Jesus está conosco. Então a fé é esse firme fundamento das coisas que nós esperamos, e a prova daquilo que nós não vemos.
Na quarta-feira brinquei e fiz aqui o teste da fé. Quer saber se você está vivendo uma vida por fé? Quer saber se você exercitou a fé no dia de hoje? É simples de conseguir analisar a nossa vida de fé. Se a fé é o firme fundamento do que esperamos, viver por fé é uma vida de expectativa. Esse esperar não é de estar aguardando apenas. Esse esperar da Bíblia no original é expectar, ou seja, ter uma expectativa de que algo bom, poderoso da parte de Deus de repente vai acontecer. Então, como eu sei se estou andando por fé? É só parar e pensar. Quando você entrou aqui hoje na igreja, quais eram as suas expectativas em Deus? O que você está esperando que Deus ou da parte do Senhor aconteça na sua vida? Enquanto os louvores estavam acontecendo e você estava adorando ao Senhor, quais eram os desejos do seu coração que junto com a oração e junto com a adoração estavam subindo com uma expectativa de que Deus possa realizar na sua vida hoje? Se você está vivendo, meu irmão, uma vida apenas de senta, levanta, vai para casa, dorme, trabalha, paga contas, e você não está esperando, não tem uma expectativa de que algo sobrenatural, milagroso da parte de Deus aconteça, isso não é vida por fé. Vida por fé é independente do caos que você esteja vivendo do lado de fora. Aqui dentro reside uma esperança de que Deus é um Deus fiel, que porta que Ele abre ninguém fecha, e que o melhor de Deus ainda está por vir. A palavra de Deus vai dizer: quando você pensar em algo bom para a sua vida, quando você fizer um bom plano para a sua casa, para a sua família, quando você traçar uma boa meta para a sua empresa, para os seus negócios, para o mundo corporativo onde você está, quando você elaborar algo muito bom, lembre-se que a sua expectativa pode ser renovada e deve ser. Por quê? Aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos ainda não ouviram, e nem subiu ou penetrou ao coração de homem algum, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o teu melhor plano não se compara com o plano de Deus. A nossa melhor estratégia não se compara com aquilo que Deus tem preparado. E gente, o tempo verbal é presente, ou melhor, passado. O que Deus vai fazer na minha e na sua vida, Ele não vai preparar, é o que Deus já tem preparado, está pronto. Agora, para acreditar que no olho desse furacão financeiro que você está vivendo, e daqui a um tempo você vai deixar isso para trás, e Deus vai te dar autossuficiência financeira, precisa de fé. Porque olhando para o caos de hoje, você diz, é impossível. Olhando para as guerras familiares, para as dissensões que você está vivendo, para o caos de relacionamento que você está vivendo agora, dizer que daqui a um tempo toda a tua casa vai sentar em volta da mesa professando a mesma fé, é impossível se não for pela fé. Mas a palavra de Deus nos enche de fé, e a palavra garante: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa, não vai escapar ninguém. Como é que a fé entra no nosso coração e como é que nós recebemos fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não se pode comprar a fé. Não se pode negociar para ter mais ou menos fé. Só existe um módulo, um canal, só existe uma via pela qual os seres humanos recebem fé. A fé em Deus, gente, é mais do que pensamento positivo. A fé em Deus é mais do que uma capacidade de ser positivista diante das situações ruins. Tem gente que naturalmente tem um olhar que é um olhar otimista. É aquela pessoa que olha um copo meio vazio e ela diz, olha, para mim está meio cheio, está quase transbordando. Tem outras pessoas que naturalmente, quando estão diante de uma dificuldade, elas conseguem ter a habilidade de pensar sempre no lado negativo.
Sempre estão pensando, olha, não vai dar certo, eu não posso, eu não consigo, já deu errado outra vez, vai dar errado de novo, eu só estou esperando para ver no que vai dar, de tanto que sofreram, estão travados nesse lugar. Agora, a fé é capaz de te remover desse lugar e te colocar no lugar que Deus tem preparado para você. E que lugar é esse? É o lugar onde nós sabemos que o nosso Redentor vive, por fim ele se levantará e vai mudar a nossa história. E como a fé vem? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não existe outro método, não existe outra fonte. É por isso que é tão importante ler a palavra. Mas a fé não vem pelo ler apenas. A fé vem pelo ouvir, diz a palavra. Por isso é tão importante estar aqui, estar na igreja, congregar. Por isso Paulo declarou, não deixemos de congregar como é costume de alguns, porque nós precisamos sentar para ouvir. Todas as vezes que você ouve uma mensagem, todas as vezes que você ouve uma ministração, todas as vezes que a palavra de Deus na sã doutrina é pregada, uma fé está sendo gerada no seu coração por meio da palavra. É por isso que quando a gente sai do culto, a maioria de nós sai com aquela convicção, meu Deus, hoje é o dia que nós vamos arrebentar a boca do balão. É por isso que a maioria de nós, quando sai da igreja, sai com aquela convicção dizendo, meu Deus, essa semana é a semana do milagre, é esse mês que o negócio vai virar, vai acontecer. E por que saímos com essa convicção? Porque no culto recebemos uma porção de fé, porque no culto recebemos uma porção da palavra. Então a palavra de hoje, ela vai produzir fé no seu coração. A palavra de hoje vai gerar uma porção de fé dentro de você para vencermos os desafios do plano natural. Agora, a fé, ela é dada a cada um de maneira particular. A fé que cada um de nós vai receber de Deus vai ser como uma medida, diz a palavra. Cada um de nós recebe de Deus, ou recebeu de Deus, uma medida, uma porção de fé. É por isso que algumas pessoas conseguem crer em negócios audaciosos. Gente que você olha e diz, meu Deus, está comendo pão com margarina, Jesus? Mas o coração dele está dizendo, não, eu vou montar um negócio, eu vou ganhar, e a coisa vai acontecer, e você olha e diz, meu Deus, que plano audacioso. E você não consegue crer num negócio desse, mas aquele camarada recebeu de Deus uma fé para crer nisso. Se não é loucura, se não é sandice, se é baseado na palavra de Deus, se é fundamentado no que a palavra de Deus diz, lá na frente vai dar certo. E por que deu certo? Porque teve fé. Agora, para alguns, crer nisso é um desafio enorme. É por isso que nós devemos andar cada um na medida da fé que recebeu de Deus. Aqui está um dos maiores pontos de conflito entre famílias, entre nações, que é quando nós discordamos não da crença, mas nós discordamos na frequência daquela crença. É quando o marido crê, mas a mulher não tem aquela porção de fé, e ele quer trazer ela para aquele ambiente de fé, mas não é por força nem por violência, é se o Espírito revelar. E aí conflitos acontecem porque cada um tem a sua medida de fé. Será que alguém consegue transferir fé um para o outro? Não, impossível. Agora, a fé pode ser equalizada. E como a fé pode ser acrescida? E como eu posso receber mais fé? Eu posso receber fé a partir do momento que eu vou ouvindo a palavra de Deus. Quanto mais palavra, mais fé. Quanto mais eu ouço, mais eu pratico, mais fé, mais garantia do meu futuro em Deus eu vou tendo, e mais por fé eu vou caminhando. Deus é um Deus que libera uma porção de fé a cada um de nós. Então, meu irmão, nunca mais fique pensando, olha como eu queria ter a fé daquele irmão. Porque às vezes a gente escuta testemunhos que a gente diz, uau, meu Deus, ele deu, aconteceu, foi para onde, não sei o que, voltou, meu Deus do céu, parece um ninja espiritual da fé. Gente que joga uma bola de fumaça, desaparece aqui, aparece em outro lugar, e a gente diz, meu Deus, coisa poderosa. Não fique invejando a fé. A porção de fé que o Senhor te deu, ela é exatamente suficiente
para que você viva a plenitude dos sonhos que Deus tem para a sua vida. Exatamente o que você precisa viver, as características que você tem, as habilidades que Deus te deu, os dons que Ele já colocou sobre você, a fé que você tem hoje é suficiente para vencer os desafios dessa temporada. Agora, não nos contentemos com a fé ou essa porção que nós já temos, porque a palavra que nós recebemos hoje, o texto vai falar sobre algo extremamente importante, que existem elementos que devem ser acrescentados a essa fé. Cada um de nós tem uma porção de fé, mas todos nós precisamos acrescentar esses 7 elementos que Pedro vai declarar. E ele vai dizer: se vocês não acrescentarem esses elementos à fé de vocês, no final vocês serão improdutivos e inférteis. O texto que Pedro vai citar aqui e escrever, ele vai dizer que nós precisamos pegar a fé que nós temos e devemos adicionar a essa fé 7 atributos. E se nós colocarmos esses 7 atributos sobre a nossa fé, o resultado dessa fé vai ser uma vida produtiva. Produção, gente, significa uma vida de atividade, uma vida sem marasmo, uma vida em que a rotina não te pega. A palavra do Senhor garante: assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos em novidade de vida. Você que está no marasmo, que está passando um tempo demasiado na mesma estação da vida, parece que as coisas não acontecem, o Senhor hoje te trouxe aqui para te alertar e para te dizer: ei, eu quero te levar para um novo nível, eu quero te fazer passar de fase, eu quero te fazer entrar nessa nova temporada, e para isso você precisa crer na minha palavra e viver em novidade de vida. Segundo, Pedro vai dizer que aqueles que colocarem essa fé em ação, que colocarem esses atributos à sua fé, serão férteis. Aqui na igreja talvez nós tenhamos aí vários casais que desejam ter o seu primeiro, o seu segundo, o seu terceiro filho. Eu e a Grazi estamos aí na fila para querer aumentar a família, estamos aí. Davi querendo um irmão, a irmã, e a gente estamos aí na atividade. Só que fertilidade, gente, é muito para além, fertilidade bíblica, vai para muito além do que capacidade hormonal de gerar filhos. Fertilidade bíblica significa capacidade de gerar coisas inéditas. Deus quer te dar um novo produto, Deus quer te dar uma nova marca, Deus quer te dar uma nova ideia, Deus quer te dar um novo livro, Deus quer dar algo para o seu povo que ninguém ainda fez, e isso vem por acréscimo na sua fé. Olha que poderoso é o que Pedro está dizendo: vocês serão produtivos, não vão viver em marasmo, e mais, vocês serão férteis. Aonde vocês colocarem a planta dos pés, aquele lugar vai ser fértil. Aonde vocês colocarem as mãos, aquele lugar vai prosperar. Aonde você entrar, coisas novas acontecerão. Eu não sei você, mas eu nessa palavra eu fico bem doido. Porque imagina, gente, Deus dá algo novo que não existe, gente, isso pode mudar a história de uma nação. Israel, o povo de Deus, é a nação que é exatamente por conta desse dom. Deus deu ao povo de Israel, à nação de Israel, a capacidade de gerar coisas novas, novas tecnologias, na área da saúde, na área da segurança. O que de mais top existe no mundo flui de Israel. Uma capacidade, um dom que Deus deu a eles, porque eles acresceram esses elementos, acrescentaram a sua fé. Quais são? Pedro começa dizendo: acrescentem à vossa fé virtude. A palavra virtude no original significa dunamis. Quando aquela mulher que era uma mulher doente, 12 anos de uma enfermidade, ela estava carregando um fluxo de sangue contínuo, ela estava perdendo vida durante 12 anos.
Essa mulher, ela tinha posses, era uma mulher rica, durante 12 anos investiu em tratamentos ortodoxos, convencionais, tratamentos que eram aleatórios, enfim, toda a possibilidade de cura que falaram a ela foi atrás. Mas o texto vai dizer que ela, durante 12 anos, padeceu daquela doença, foi atrás de todo tipo de tratamento terapêutico, não conseguiu a cura e perdeu tudo o que tinha. Ela perdeu todo o recurso, ela perdeu toda a esperança, ela perdeu toda a capacidade que ela tinha de manter a sua própria vida. Financeiramente ela estava arruinada. Aí ela descobre, ela ouve falar que um certo Jesus estava passando no meio da terra, estava passando no meio do povo, e esse Jesus, por onde passava, quem tocasse nele era curado. A esperança dessa mulher ressurgiu. Apesar de não ter mais dinheiro para investir, ela escutou que esse Jesus não cobrava para curar. Esse Jesus não tinha um filtro, não tinha um pedágio para que ela se aproximasse, não. Esse Jesus, todos que chegavam até ele eram curados. E o texto diz que essa mulher então ela vai, enfrenta a multidão, e ela vai por baixo, diz a palavra, uma multidão cercava Jesus, e ela vai se arrastando, ela vai pelo meio dos pés, ela vai de maneira humilde, no meio do pó, e então ela encontra Jesus e toca na orla das vestes do Senhor. E quando ela toca, ela não se anuncia, ela não diz: Jesus, eu estou aqui, eu quero ser curada. Não, ela apenas toca. E o texto diz que quando ela tocou, instantaneamente aquele fluxo, aquela doença de mais de uma década, na hora foi curada. Essa mulher tocou em Jesus com as mãos? Possivelmente. Essa mulher tocou em Jesus com força, com ímpeto? Qual foi o segredo do toque? Porque Jesus vai dizer: alguém me tocou, e os discípulos vão repreender Jesus dizendo: Senhor, uma multidão te aperta, todo mundo te toca, como tu perguntas quem te tocou? E Jesus vai dizer: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu dunamis, porque de mim fluiu virtude. Essa virtude que Pedro está dizendo: acrescentem isso à vossa fé, foi o que fluiu de Jesus e curou aquela mulher. E como ela tocou em Jesus? Ela tocou com a sua fé. Esse mesmo Jesus está aqui hoje no nosso meio. Ele garantiu: aonde vocês estiverem, 2 ou 3, eu estarei no meio de vocês. Agora não é mais necessário correr até Ele, agora apenas pela fé, onde estamos podemos tocá-lo. Curas podem estar acontecendo agora em nome de Jesus. Enxaquecas crônicas indo embora, dependência química indo embora, depressão indo embora, dificuldade para dormir, ansiedade indo embora agora. Um toque em Jesus, sai dele virtude, sai dele dunamis, sai dele poder. Pedro vai dizer: acrescentem, somem à fé de vocês esse elemento, que é o poder. Algumas pessoas vivem uma vida de fé que é uma fé que não transforma a sua vida no plano natural. É uma vida de fé para a eternidade. Aceitaram a Jesus, creem em Jesus, creem em Deus. Quando Jesus voltar ou partirem para o Senhor, serão salvos, vão morar na glória, porque a salvação é apenas crença. Efésios 2,8 vai dizer: pela graça nós somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Só que essas pessoas esquecem de que a fé que têm, a fé que receberam, a fé que agora salvou-as desse caos momentâneo que um dia vai dar acesso a elas à eternidade. Essa fé não é para ser usada apenas quando Jesus voltar. Não é uma fé que apenas garante a vida eterna, não. Essa fé, e aqui entra o que Pedro estava dizendo, essa fé em Jesus precisa ser acrescida de poder. E poder significa capacidade de realização. A fé
vai gerar em nós uma capacidade de realizar coisas, de produzir obras, de ter uma vida de atividade, por onde passarmos não ser apenas um homem e uma mulher de fé que um dia vão para a eternidade, não, mas por onde passarmos um rastro de obras de Deus fiquem. A vida por fé não é apenas crer, mas vida por fé é realizar. Por isso Pedro está dizendo: acrescentem à fé de vocês poder. Algumas pessoas têm dificuldade em entender o que é poder. Poder, gente, é capacidade humana, natural. Pode ser sobrenatural, mas é uma capacidade para realizar algo. É como se nós decidíssemos fazer uma blitz aqui na frente da igreja. E aí eu dissesse: igreja, nós podemos pegar os cones e colocar aqui na frente da igreja? E aí a pergunta simples para uma resposta simples: podemos ou não? Será que a gente tem condições de pegar os cones e botar ali no meio da estrada? Sim ou não? Sim. Agora a pergunta é: nós temos autoridade para fazer isso? Então poder é capacidade para fazer. E Deus está dizendo: a fé de vocês é essa capacidade para realizar. Não é para viver aqui uma vida de mesmice, não é para viver aqui uma vida de apenas venha a mim o teu reino, não, é para viver uma vida de obras. O reino de Deus estabelece na vida de todo cristão pelo menos 3 pilares profundos. E aqui eu vou compartilhar com você esses 3 pilares do reino de Deus, para que nós possamos nos concentrar em produzir, em acrescentar poder à nossa fé. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uma vida que possui fé e é acrescida de poder, esse poder vai nos fazer ter obras de justiça. A justiça do mundo, meu irmão, é acionada quando nós queremos reivindicar o nosso direito. Quando você precisa acionar os seus direitos, você vai lá e entra na justiça. E aí então se começa um processo e aí um dia, talvez a justiça será feita e os seus direitos lhe serão atribuídos. A justiça da terra é para você reivindicar aquilo que é seu de direito. É para buscar o seu próprio direito. Essa é a justiça humana, essa é a justiça natural. Agora o reino de Deus tem uma justiça, mas essa justiça não é na ótica humana. A justiça na ótica de Deus é praticamente oposta à justiça natural. A justiça da ótica de Deus é o seguinte: deem a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo, a quem temor, temor, a quem imposto, imposto, e a quem honra, honra. A justiça no reino de Deus não é eu recebo, a justiça no reino de Deus é eu entrego. A justiça do reino de Deus não é justiça para mim, a justiça no reino de Deus é justiça para o outro. E o reino de Deus, através da fé acrescida de poder, vai gerar na minha e na sua vida obras de justiça. Quem trabalha com área social, basicamente a sua vida é ajudar pessoas. Agora, talvez você está aqui sentado e diga: bispo, eu não tenho acesso com pessoas que precisam de uma ajuda, que precisam de justiça na sua vida. Eu não trabalho com isso. O meu métier, a minha linha de trabalho é completamente outra. Eu não estou nesse nicho, eu não tenho acesso. E é por isso que Pedro não declarou que nós devemos acrescentar na vida de alguns esse poder, mas todos nós devemos acrescentar poder, e esse poder produz obras, e essas obras precisam passar pela justiça. Lá no seu trabalho, aquele que precisa ser favorecido de alguma maneira, que passa por alguma dificuldade, que talvez esteja enfrentando um caos na sua casa, que talvez esteja enfrentando um caos financeiro à nossa volta, familiares que têm dificuldades de relacionamento, pessoas que estão definhando à nossa volta e que
tudo que precisam é de uma ajuda, de um auxílio. Essa ajuda lá na tua empresa, na mesa do teu trabalho, na faculdade, no ônibus, na rua, no Uber, essa ajuda se transforma em obra de justiça. Você não está falando porque quer agradar, você está falando porque tem fé, que a sua fé vai produzir uma obra, e essa obra será concluída em Deus, de que aquilo que está dando errado na vida daquela pessoa, em Jesus, pode começar a dar certo. E isso, gente, vira uma bomba no meio da igreja. Um povo, imaginem-se, todos nós, saindo daqui, com esse coração dizendo: eu não posso mais viver só para mim. Eu não posso viver uma vida onde a justiça é: venha a mim o teu reino. Eu não posso mais ter um olhar de onde é que eu vou me dar bem. Eu vou para esse emprego porque o que eles podem me dar? Quais são as garantias? Alguém que trabalha com justiça vai com um olhar completamente contrário. Ele vai dizendo: o que eu posso contribuir nesse lugar? O que eu posso ajudar nesse ambiente? O que eu posso transformar pela fé nesse lugar? Obras de justiça. É por isso que a igreja, quando é sadia, investe em gente que ninguém mais crê. É por isso que eu e você hoje estamos aqui, porque um dia alguém acreditou em nós quando nós estávamos ainda perdidos. E hoje, salvos, o que o Senhor espera? Pega essa fé que você já tem e acrescenta poder, e começa a colocar na tua rotina uma rotina de praticar justiça por onde você passar. Número 1, o reino de Deus é justiça. Número 2, o reino de Deus é paz. Tem gente que está dando a sua vida por um segundo de paz. Os índices, não sei se você tem acompanhado, mas os índices de suicídio estão subindo de maneira alarmante. Somos a geração mais tecnológica, somos a geração que mais tem acesso à cultura, à arte, à informação, mas também somos uma das gerações que mais está sofrendo com falta de paz. Pessoas que estão dentro dos seus carros luxuosos e que muitas vezes a gente do lado de fora diz: meu Deus, eu queria a vida dele, mas não sabe que muitas vezes ali dentro daquele carro luxuoso vai alguém desesperado por um pouquinho, por uma gota de paz. Pessoas que estão vivendo em castelos luxuosos, na beira da praia, com vista para o mar infinita, mas ali dentro existe um ser humano, um coração que padece com carência afetiva, pedindo: eu só quero uma gota de paz. E aí nós que temos fé, não carregamos apenas fé. A palavra de Deus diz: a fé, ela é o que começa a obra, mas a palavra também garante que nós, em Cristo, vamos ter uma fé e que vai nos dar paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Quem anda por fé tem paz, mesmo no meio da guerra, e essa paz não é só para nós, essa paz pode ser perpassada. É por isso que a palavra de Deus diz: aonde não há contradizente, cessa-se a contenda. Aonde não tem alguém para botar lenha na fogueira, o fogo se... Então nós somos o povo comissionado para chegar lá onde todo mundo está dizendo: vai dar errado, não vai dar certo, meu Deus, vai quebrar, vai falir. Nós somos o povo que chega com fé e esperança para declarar a paz. Ei, aqui não vai falir, aqui não vai fechar, porque nós cremos em um Deus vivo, e porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Agora, isso não é um mantra, isso é uma vida de gente que crê na palavra. Isso é gente que pratica uma fé racional. Foi Deus quem disse, e se Ele disse, vai dar certo. Então a paz. O mundo está cambaleando, necessitando de paz, e nós somos esses mensageiros. Terceiro, o reino de Deus é a alegria no Espírito Santo.
acrescentem à fé de vocês poder, e esse poder vai produzir obras que vão gerar justiça, paz e alegria. Nem tudo que um homem e uma mulher de Deus vão fazer está conectado com aplacar a necessidade de alguém. E aqui está um lugar que a maioria dos gospels se perde. O camarada era feliz, era a alegria da casa, era um brincalhão, era aquele que quando chegava na festa da família, a festa estava feita, ficava todo mundo esperando ele chegar, era aquele que todo mundo queria abraçar, se ele fosse embora a festa terminava, era a alegria, ele era o sucesso da família. Aí se converteu, ganhou uma tromba. Aonde ele anda, uma nuvem negra anda junto com ele, um cajado, um dedo apontando, uma tragédia. O camarada tinha a característica mais linda, que é a alegria, e porque se converteu, se tornou um religioso, e essa religião está matando os seus acessos, quando a palavra de Deus diz justamente o contrário. Vocês devem chorar com aqueles que choram, e quando for numa festa, e quando for num ambiente, não é para ficar com uma tromba, é para sorrir, se alegrar com quem se alegra. Muitos movimentos, muitos lugares, muitos acessos que o Senhor vai nos dar, não é por misericórdia, não é para ir lá fazer uma obra de justiça, não, é simplesmente para levar a alegria a corações tristes. Você já viu como alguém doente se alegra em receber uma visita? Se você já teve doente no leito de enfermidade, você sabe a diferença que faz quando alguém se lembra de você e vai te visitar. Não te deu uma oferta, não pagou as suas contas, não te curou, você continuou doente, mas aqui dentro uma alegria no Espírito Santo vem dizendo: meu Deus, obrigado Senhor, o Senhor lembrou de mim. Pessoas que estão vivendo em dificuldades e que lá atrás foram usadas por Deus para nos dar a mão. Gente que um dia nos pegou na lona e disse: cara, gostei de ti, olha, não tem nada para oferecer, não, eu vou te ajudar. E você diz: tem certeza? E a pessoa começou a investir em você, na sua carreira, no seu coração, e hoje nós estamos de pé. Alguns não estão apenas de pé, estão correndo, outros estão voando, e essas pessoas que lá atrás nos ajudaram, nos deram a mão, talvez hoje estão à espera de um simples muito obrigado, de uma visita, de um telefonema, de uma mensagem dizendo: meu irmão, como foi importante aquilo que você fez lá atrás. E isso gera uma alegria no coração, gratidão irradia, gratidão gera um ambiente de paz tremendo, e Deus está dizendo: a obra que eu quero que vocês realizem, não é apenas obra para quem precisa, não é apenas obra para quem merece, mas é também espalhar alegria sobre essa terra. A tua mesa de trabalho não vai mais ser aquela que o pessoal passa no outro departamento para não passar perto. A sua loja não será aquela que o pessoal olha da vitrine e fica com medo das vendedoras, da cara feia que elas fazem lá dentro. O teu trabalho não vai mais ser fazer uma propaganda para o pessoal entrar. O teu trabalho, depois de praticar atos de justiça, acrescer poder à sua fé, botar a sua fé e o seu coração em Deus, o teu trabalho vai ser fechar a loja no horário de tanta gente que Deus vai mandar lá, porque lá vai ter alegria. E isso, gente, não é mágica, isso é fé. Deus dizendo: acrescenta poder, começa a se envolver com a necessidade de quem está à sua volta, começa a aplacar a necessidade da tua família, começa a se envolver com os necessitados dessa cidade, começa a fazer a sua parte, se envolve fazendo justiça, e eu vou te dar uma capacidade não apenas de praticar justiça, mas você vai ter uma paz que excede todo entendimento. No meio do caos você terá paz, e por fim você será alegre. Casa de crente deve ser lugar de alegria, gente. Que esse mês seja o mês de você começar a dar risada dizendo: meu Deus, olha o que Deus está fazendo. Os céus vão se abrir de uma maneira tão especial. Você vai pisar em lugares de tão destaque, que você vai dizer: meu Deus, como é que eu cheguei aqui? E Deus vai te lembrar: olha, a única coisa que eu quero de você é que você se alegre. A palavra de Deus, o salmista no Salmo 126 disse: quando o povo de Israel estava vindo do cativeiro babilônico, quando eles estavam vivendo um momento de tragédia espiritual, a marca deles foi a alegria.
Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, disse o salmista, Salmo 126, nós estávamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Perceba, eles estão voltando do cativeiro, acabaram de ser livres, Deus fez algo poderoso por eles, e qual é a reação deles? Alegria, a boca se enche de riso, a língua de cânticos. Por quê? Porque o Senhor fez grandes coisas por eles. Meu irmão, será que tem algo grande que o Senhor já realizou na tua vida? Será que tem um testemunho para contar de algo que quando você olha para trás, Deus fez na sua vida? Se Ele fez, meu irmão, ria, se alegre, celebre, porque aquele que fez lá atrás, Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, vai acontecer de novo. Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, nós estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por estes. Você pode não perceber, mas tem gente olhando para você e no olho desse furacão que você está passando e dizendo, meu Deus, se fosse comigo, eu acho que eu não suportava. Você pensa que está derrotado, e essa sua fé de permanecer de pé sem desistir, está gerando fé e expectativa em Deus em outras pessoas. Você está vendo o olho do furacão, o seu próprio problema, e Deus está dizendo, ei, eu vou acrescentar fé em você, e através desse poder de realizar obras, outras pessoas serão ministradas, e vão desejar aquilo que eu estou fazendo em você também na vida delas. Então acrescentar, gente, poder à nossa fé. Segundo, Pedro vai dizer, acrescentem ao poder, acrescentem à virtude, conhecimento. Poder sem conhecimento é trágico. Poder sem conhecimento é desequilibrado. Poder sem conhecimento é maléfico. E Deus está dizendo, olha, eu vou dar para vocês capacidade de realização. Você que tem o desejo de ajudar pessoas, Deus vai abrir porta, vai te prosperar, daqui a pouco você vai estar ajudando muita gente. Agora Deus está dizendo, não saia ajudando de qualquer jeito, eu quero que você acrescente ao poder que eu estou te dando, conhecimento. Quando Deus te colocar naquele lugar alto, não se esqueça que o Deus que começou a boa obra ainda não terminou, Ele continua sendo o teu Senhor. Então Deus está dizendo, acrescentem ao poder conhecimento. A palavra de Deus vai dizer que o conhecimento, gente, ele é aquele que liberta. Talvez você esteja enfrentando uma zona de estagnação em alguma área da sua vida. Financeira, emocional, espiritual, eu não sei, alguma área que parece que não flui, que você rema e daqui a pouco parece que está no mesmo lugar. Quase sempre, o que nos faz permanecer na mesma estação é falta de conhecimento naquela área. Deus disse para o seu povo assim, o meu povo fica patinando, o meu povo não consegue avançar, o meu povo fica em roda, o meu povo perece, porque lhes falta dinheiro. Não foi isso que Deus disse. O meu povo perece porque eles não têm conhecimento. Quando nós temos conhecimento daquela área, então nós passamos de fase. O que Deus precisa para te tirar desse caos nessa área é uma revelação. E que essa seja a noite que o Senhor vai abrir os teus olhos espirituais para você enxergar a porta de saída que Ele já abriu, em nome de Jesus. Que venha conhecimento do alto, que venha sabedoria do alto, que venha sobre nós discernimento para enxergar aquilo que a terra não vê. Conhecimento, gente. Salomão declarou assim, aquele que para de aprender esquece até o que já sabe. Conhecimento não é algo que você arquiva em um HD e daqui a 50 anos você vai utilizar, não. Conhecimento é algo que é progressivo, a conta-gotas, ainda que seja de maneira paulatina. Existe uma professora filósofa, uma doutora, que ela fala algo interessante, ela diz, não vá dormir sem antes fazer e responder essa pergunta. E a pergunta é, antes de fechar os olhos para repousar no final do seu dia, pergunte,
o que foi que eu aprendi nesse dia. E nos primeiros dias vai ser um caos medonho, porque a gente fica pensando, meu Deus, eu só existi, Jesus, o que eu aprendi de novo hoje? Meu Deus, mais um dia que passou e eu só respirei, meu Deus. E isso é um alerta para quê? Para que a gente possa todos os dias aprender algo da parte de Deus. O conhecimento liberta. A palavra de Deus também diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diante de mim eu vejo um público como que águias, com as asas meio que atadas, e Deus está dizendo: eu estou liberando conhecimento sobre vocês, e essas asas serão libertas para vocês abrirem, e uma vez abrindo a asa, o vento do Espírito vai te levar a lugares altos. Acrescentem poder, e ao poder, conhecimento. Acrescentem o terceiro elemento, que é ao conhecimento, acrescentem domínio próprio. Uma vez que você tem poder, você precisa do conhecimento para colocar aquele poder em execução. Para não machucar ninguém, para não bater em ninguém, para não ser um autoritário, para não ser um radical. E uma vez que você acrescentar ao poder conhecimento, poder e conhecimento geram autoridade. Quanto mais conhecimento você tiver em uma área, maior será a sua autoridade naquela área. Conhecimento e poder gera autoridade. Agora, esse conhecimento que foi acrescido ao poder, precisa agora ser gerado em nós uma outra valência para ser acrescida a fé. Acrescentem à fé de vocês o poder, ao poder, conhecimento, e ao conhecimento, domínio próprio. A maioria das vezes que a gente rói a corda, desiste de um projeto, foge, abandona, a maioria absoluta das vezes a causa não é incapacidade de solucionar o problema. Na maioria absoluta das vezes que a gente abandona um curso, uma faculdade, um relacionamento, um ministério, um chamado, na maioria das vezes é por falta de domínio próprio. O caos começa a acontecer, vai batendo uma raiva, uma indignação, quer saber, chuta o balde e não vai mais. Aqui não, graças a Deus não existe isso em Navegantes. Mas é muito comum nos seres humanos por aí, é muito comum. Por falta de domínio próprio, alguém olha pra gente com aquela cara atravessada e a gente diz, quer saber, eu não vou mais. Me lembro que quando eu era professor de educação física, lá nos primórdios, eu dava aula para as classes iniciais e tinha um menino que ele era, sabe aquele que chama a atenção da classe inteira, é o querido da escola. Só que esse menino, ele tinha um problema, e o problema dele é que ele gostava de chorar. Ele era um querido, mas assim, qualquer coisa que acontecesse, ele se desesperava. E eu me lembro que antes de conhecê-lo bem, não sabia as manias que ele tinha. Nós estávamos fazendo uma atividade na quadra e de repente ele dá um grito. E aquele grito de pavor começou a tomar conta do ginásio. Eu digo, meu Deus, morreu. Senhor, me ajuda. E fui correndo atrás dele. Quando eu cheguei perto dele, ele se levantou aos prantos e veio assim com a mãozinha para eu pegar ele no colo, e eu já pensando, onde é que está sangrando, meu Deus? Onde é que machucou? E não vi nada. E aí peguei ele e ele falou assim, professor. Eu falei, o que foi que aconteceu? Aí ele falou, o meu amiguinho me chamou de bobo. Meu filho, o professor quase morre aqui, meu querido. E numa criança é tolerável. Mas quantas vezes a gente se desespera porque alguma coisa no caminho parece que não deu muito certo? Quantas vezes a gente se desespera no caminho e diz, quer saber, não vou mais fazer. Deus, olha aqui, ó, deu, tá? Tô bravo contigo, acabou. Não vou mais. Não, aqui não acontece isso, graças a Deus. Mas existem pessoas por aí que às vezes têm essa dificuldade. E o que é isso, gente? Falta de domínio próprio.
E aí nós vamos olhar para o nosso mestre maior, dando aula de domínio próprio nos momentos mais caóticos da sua vida. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando sai do jantar da última ceia com seus discípulos, ele dá uma instrução a Pedro e ele vai dizer a Judas, e ele vai dizer: faça depressa o que você tem que fazer. O traidor, o algoz, aquele que iria vender a Jesus, ele recebe agora uma palavra do próprio Senhor dizendo: faça depressa o que você precisa fazer, vai lá. Jesus já sabia que minutos depois ele seria preso, que aqueles amigos que conviveram com ele e absorveram o seu conhecimento durante 3 anos e meio iriam fugir e deixá-lo só. Algumas horas depois iria enfrentar o frio da madrugada, que um julgamento falso seria feito, e ali então ele começaria a receber os primeiros açoites. O seu rosto seria esbofeteado, a sua carne seria moída, o colocariam em um tronco e as chibatadas iriam arrancar parte da pele e da carne do seu dorso. Uma coroa com espinhos seria colocada sobre ele e a sua caixa craniana seria pressionada até que o seu corpo ficasse completamente deformado. Então ele é levado diante de um homem e aquele homem se inclina para tentar livrá-lo. Aquele homem se inclina para tentar livrar Jesus e ele começa a perguntar: és tu o rei dos judeus? Por que te acusam dessa forma? O que foi que você fez? Esse homem é Pilatos. Ele começa agora a questionar Jesus. E o texto diz que, sabendo tudo que iria acontecer, porque ali era apenas o início das dores, a via dolorosa seria algo sobrenatural em dores. Os espinhos não se comparariam com os cravos que iriam prender as suas mãos e os seus pés no alto da cruz. As dores que iriam matar Jesus por asfixia quando ele estava pendurado no madeiro, a lança que iria transpassar o seu corpo, até a última gota do seu sangue sendo derramada, todas essas dores que estavam por vir já eram sabidas por Jesus. Alguns dias antes vieram até ele Elias e Moisés e falaram sobre a sua morte, a morte de cruz. Jesus sabia completamente o plano e tudo o que iria acontecer com ele. E o texto diz que Pilatos pergunta e Jesus fica em silêncio. Domínio próprio. E Pilatos pergunta: diante de mim tu te calas? Não sabes tu que eu tenho poder para te libertar ou para te prender? E aí agora Jesus vai dar a origem do seu domínio próprio. Lembra da sequência? Poder, ao poder conhecimento, e ao conhecimento domínio próprio. Jesus vai agora dizer: nenhum poder tu terias sobre mim, se do alto, vindo do meu Pai, não te fosse dado. Sabe o que é isso? O domínio próprio vem de conhecer. Quando você conhece profundamente o plano de Deus, você não se apavora. Quando você conhece as promessas profundamente que Deus fez para a sua vida, no meio do caos, ainda que você não esteja vendo a realização delas, você não se desespera, porque o conhecimento vai gerar domínio próprio. Quando o povo de Deus estava sendo oprimido e perseguido lá no Egito, quando o faraó tirou os mantimentos, quando começou a pressionar o povo judeu, o texto vai dizer que quanto mais eles eram perseguidos e oprimidos, mais eles cresciam e se multiplicavam. Essa pressão que está vindo sobre você não é para a morte. Daqui a um tempo você vai olhar para trás e vai dizer: como eu cresci naquele tempo de crise. Essa pressão que está vindo sobre nós, Paulo disse que ela é uma leve e momentânea tribulação, mas que está produzindo em nós um peso muito excelente de glória.
Eu quero encerrar essa noite profetizando que nós não vamos mais abandonar nenhum projeto que vier de Deus para a nossa vida, que nós não vamos deixar 1 milímetro para trás de território que o Senhor nos deu, que nós vamos andar baseado no domínio próprio, porque conhecemos o Deus a quem nós servimos, um Deus que é bom, um Deus que é justo, um Deus que é verdadeiro, um Deus que não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender, um Deus que quando fala Ele cumpre. Nós não merecemos, mas Ele é bom. Nós falhamos, mas Ele é infalível. Nós não podemos pagar o que Ele fez, mas Ele continua fazendo. E esse Jesus nos trouxe hoje aqui para dizer: eu quero mudar a fé de vocês. Eu quero acrescentar à tua fé poder para que um rastro de realizações aconteça. Eu quero fazer da sua fé uma fé viva e eficaz, que quando você for embora, que quando você não estiver mais no ambiente, aquela obra, aquela fé viva, aquelas palavras continuem ecoando no coração daqueles que te ouvirem. Eu quero dar a vocês conhecimento, um conhecimento que vai levar vocês a voos mais altos. Pessoas aqui vão pisar em nações que ainda não pisaram, vão entrar em mesas de reuniões que talvez nunca nem sonharam em estar, e vai ser o Senhor que vai te colocar naquele lugar, e quando você estiver lá, você não será envergonhado, mas terá palavra de ciência, sabedoria e de conhecimento. Foi Jesus quem declarou: quando vocês forem colocados diante de uma autoridade, não fiquem com medo, nem preocupados com aquilo que vocês vão dizer, porque naquela hora o Espírito vai dar a vocês palavra de sabedoria tal que ninguém poderá contradizê-los. Esse Senhor de sabedoria está hoje aqui e está dizendo: eu quero levar vocês para um novo nível. E por último, esse Jesus está dizendo: eu vou liberar sobre vocês domínio próprio. Na hora do fogo cruzado, a nossa boca ficará guardada e o nosso coração blindado. Na hora em que os levantes começarem, aqui dentro vai vir uma paz, aquela que flui do alto, aquela que não está baseada no dinheiro, é aquela paz que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas nós vamos receber essa paz que vem de Deus. Essa semana será uma semana de portas e céus abertos. Esse mês de agosto ainda não terminou e uma virada de chave está preparada no céu para cair sobre nós. E a única coisa que o Senhor deseja é encontrar um povo que com fé na sua palavra diga: Senhor, eis-me aqui. Tem alguém para dizer eis-me aqui nessa noite? Se coloque de pé em nome de Jesus.